E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu já nem sei mais qual que a gente tá. Então, neste a gente vai aprender a utilizar listas, tá? Então, eu já vou colocar a minha list aqui, ó. Ela é mais interessante em alguns casos do que usar tabela, tá? Por exemplo, você tem algumas informações só que você precisa mostrar e precisa obter essa informação de modo rápido, né? Aqui você já consegue obter a sua classe inteira, enquanto aqui você tem que obter, por exemplo, um índice, depois verificar na sua lista aquele índice e, enfim, buscar a sua classe e obter ela, no caso, né? Enquanto aqui a gente só dá dois cliques na linha que está a classe que a gente quer, na informação, a gente vai ter essa informação já na mão, a classe pronta, entenderam? Então vamos lá, vou utilizar o mesmo conceito, vou incluir tanto na lista, na tabela aqui, quanto na list, ao mesmo tempo usando o mesmo botão, tá? De ok ali. Então vamos só colocar a minha lista aqui mais pro lado, aumentar essa minha tabela. A minha tabela está exatamente igual ao vídeo anterior, caso você não tenha visto, né? É o vídeo de ensinando a manipular a JTable, tá? De uma forma assim mais fácil, né? Mais profissional, digamos assim. Beleza? Então aqui, se eu quiser, eu posso vir aqui em propriedades, apagar então o modelo, o que tem ali dentro. E aqui temos configurações então de modo de seleção, né? De, por exemplo, uma único intervalo, single intervalo, uma seleção única, múltiplos intervalos, né? Então vou colocar single, que é seleção única mesmo, tá? Então single interval é um intervalo sequencial e caraca, como é que é o nome? Multiple interval significa que é vários intervalos, né? Eu posso selecionar em cima, depois selecionar mais aqui no meio e assim por diante, tá? Beleza? Então, entendido isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir em source aqui, né? Lá onde a gente declarou a nossa tabela, nós vamos declarar também uma default list model, tá? List model. Então eu vou chamar de list. E aqui eu já vou instanciar ela como new default list model. Beleza? Bem simples. E aqui, então no construtor, né, em algum local aqui do seu construtor, no caso que estou instanciando aqui depois da minha tabela, eu vou dizer o seguinte, que a minha JList ponto, set model a minha list. Olha só, ela é diferente, né, a sintaxe de como a gente vai implementar ela comparado com o table. Por exemplo, o table a gente instanciou ele, né, e depois deu um JTable get model, ou seja, a gente tem a nossa tabelinha ali no default table model, né, e a gente pegou o get model dele e colocou na nossa tabela. Enquanto o JList a gente vai ter que dar um set model e não um get model para list, entenderam? Se for seguir o mesmo padrão, seria tipo assim, ó, list.setModel, né? List é igual jlist.getModel e daí depois dar um cast ali para default list model, mas não é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer ao contrário, em vez de dar um list get model, a gente vai dar um jlist set model, tá? Beleza? Então, entendido isso, vamos para o código. Aqui então é a ação do meu botão, né? Eu vou dar dois cliques aqui no botão. Então eu estava pegando essas informações e acrescentando, não existe, né? Acrescentando ela no nosso JTable. Mas agora para a gente pegar essas informações aqui e colocar no JList, como é que funciona a nossa JList? Aqui nós estamos criando pegando a nossa JTable, coisas separadas, sem ser classes em específico. E na nossa JList a gente pode colocar uma classe dentro, adicionar a classe diretamente dentro dessa list, tá? Não preciso colocar strings. Se eu quiser colocar a classe em si dentro dela, eu consigo, né? Então a única coisa que eu vou mudar aqui é que quando eu criar então esse nome aniversário, idade e aniversário, deixa eu ver se meu cliente tem aniversário. Meu cliente tem compras pessoa, então vai estender aniversário aqui, ó. Protected, vai ser um date aniv. Pronto. Então Ctrl, vou dar uma importada aqui, tá? Não select all, não. Eu só quero que, só quero que a aniv agora tenha um get set, tá? Então basicamente o que eu fiz foi eu peguei minha classe ali que eu vou, né, o meu cliente está estendendo pessoa. Então agora eu vou
poder criar um objeto, não vou poder criar uma classe que tem esses 3 atributos, que seria o nome, idade e aniversário, tá? A única coisa que eu fiz ali, para mim poder ter uma classe, né, literalmente. Então vou criar agora um cliente, cliente igual new cliente. Como a gente sabe, o nosso construtor ali de cliente, né, precisa de um nome, então já vou passar o nome direto aqui, ó, opa, nome, que ele conseguiu pegar ali no getText, né? Ele pegou o primeiro txt nome ali, né, esse cara aqui. Ó, txt nome. Beleza, meu cliente tem um nome. Tá, a classe de vocês não precisa ser exatamente dessa forma aqui. Só estou representando. Então vocês vão ter a classe de vocês. Vai criar a classe de vocês conforme, né, a necessidade de vocês. Por exemplo, estou obtendo as informações aqui. E ou vários, né, txts que você pode ter. Várias labels, né. Então, você vai obter essas informações dos seus text field, vai criar sua classe, né? E depois você vai adicionar ela na sua list, tá? Então vou terminar de implementar minha classe aqui, a minha classe no caso é cliente. Então cliente.set idade, eu vou pegar ali a idade e cliente.set aniv, vou pegar esse aniv. Beleza? Esse aniv tem que estar lá pra cima, né? Porque ele primeiro tem que existir para depois criar, senão ele vai citar meu aniv nu aqui, tá? Beleza? Então, basicamente, olha só. Minha tabela está ali, né? As informações pertinentes à tabela está ali. E as informações agora eu criei o meu cliente de fato, minha classe cliente. E vou adicionar ela no list. Então, list.add element, tá? Não é o add, é o add element. E vou passar meu cliente. Beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, Shift F6. Olha só, ele adicionou lá pra mim e esse cara que aparece aqui, ele tá buscando o toString daquela classe, tá? Então vamos voltar lá. O meu cliente, por padrão, ele não tem toString, mas ele tá estendendo pessoa e esse pessoa tem um toString que é exatamente aquele jeito que a gente viu ali, olha só, é um pessoa, né, nome, idade. Então se eu quiser mudar isso, né, eu venho na minha classe, implemento de volta o método string, ou seja, vou dar um override, né? Nem preciso escrever o override que ele já vai me sugerir, tá? Então public string to string, eu vou retornar o que? Return, por exemplo, o que eu quero que, aí que tá. Esse toString é como que eu quero que quando eu der um cout ou alguma coisa represente essa minha classe de que forma, né? Eu quero que ele represente como cliente, ou poderia ser nome, né? O nome da pessoa direto, né? .dis.nome, por exemplo. Só isso. Eu queria que cada vez que eu adicionar ali, ele só apareça o nome da pessoa, pode ser. Ou então eu posso, né? Isso aqui vai retornar uma string, ou seja, posso informar mais coisas. Por exemplo, a aniversário da pessoa, né? Então aniv.toString. Só que esse aniv, dis.aniv, né? Cadê? Não tem aniv aqui. O aniv tá lá como tá estendendo, tá lá na pessoa, né? Get aniv, será? Ponto toString. Esse cara aqui vai me retornar o date, ele tem uma forma diferente para retornar string, tá? Então, se eu quisesse literalmente usar isso aqui, eu teria que fazer um new simple date format e tal e transformar aquele tipo de data para uma string mais convencional, digamos assim. Então, por hora eu vou só retornar o nome da pessoa, tá? Olha aqui, ó, ele tá me sugerindo colocar uma anotação override aqui de sobrescrita. Beleza, vamos voltar lá no nosso cara. Agora sim, Jonathan, escrevi errado ainda, tá bom? Olha lá, ó. Então, este cara aqui que ele representa, né? Ele vai pegar essa minha classe, só que ele não vai escrever a classe em si, né? Ele vai pegar o método toString daquela classe, né? Beleza? Então, a gente, se quiser, né, que aqui apareça bonitinho, a gente tem que escrever o método toString daquela classe, como que a gente quer que seja representado aqui, tá? Então, agora para mim obter as informações aqui, né, para mim saber que eu estou pegando já esse cara, como é que eu posso fazer? Ó, eu vou vir aqui, colocar um evento de mouse click também, tá? Então, if evento for get click count for igual a 2, no caso, a pessoa tem clicado 2 vezes, e também, né, o meu list, o que eu poderia colocar? List. Poderia jlist.getSelectedIndex.
for maior ou igual a 0, no caso, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se a pessoa tiver clicado duas vezes nessa minha JList, né? E essa minha JList, olha só, notem que quando a gente trabalhou lá com o JTable, né? Para a gente obter as informações, eu sempre aconselhei usar o próprio JTable e não a tabela que a gente criou, né? Como vocês podem ver aqui, ó, jtable.getValue. O list é a mesma coisa, tá? Seria interessante quando a gente quer pegar propriedades mais específicas, né? Mais certinhas, digamos assim, a gente use o próprio e não o list, tá? Eu poderia usar o list. Olha só, o list nem tem a propriedade getSelected. Vamos ver o que ele tem aqui, ó. Get element add, né? A gente não tem, ó, por exemplo, para ver qual que é a linha selecionada. Então, o cara que vê a linha selecionada é o JList, tá? GetSelected index, beleza? Feito isso, eu posso agora, eu sei que a pessoa clicou realmente em alguém ali do meu JList, tá? Então, poderia, por exemplo, criar um cliente igual ao que? Ao J, ou agora é list, tá? List, ponto, get, olha só, aqui eu tenho get element at, né? Ou seja, eu tenho que passar agora um index, aqui é o parâmetro index. Então, eu vou pegar o elemento no local JList, ponto get selected index, tá? Olha só, o que eu estou fazendo aqui? No list eu tenho a propriedade get element, né? Ou seja, essa propriedade só está no list, né? Que estende lá, que a gente criou ali o default list model, né? E o JList tem a propriedade get selected index. Então, o meu get element pede um index, então eu estou informando que o index é o que eu estou clicando, tá? E aqui deu um errinho, porque eu tenho que agora dar um cache deste cara para o tipo que eu quero, ou seja, para cliente. Caso eu não queira fazer isso, né? É só dar um Alt Enter e dar um cache automático. Feito isso, eu tenho certeza que este cara aqui, cliente, é tudo aquilo que foi informado, e não só nome, não, tá? Então, por exemplo, se eu der um cliente.getNome, né? Vou dar um system out ali para a gente ver, ó, cliente.getIdade e system out no cliente.getAnive. Ele é, apesar que é um tipo data, aí vocês vão ver que ele vai me retornar esse data bem esquisitinho, tá? Vamos ver lá. Jonathan, errado de novo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora sim. Então, 19, 6, 6. Olha lá. Aqui então na nossa tabela, tá incluindo do jeito que a gente tinha programado antes. E agora aqui, né, se eu der 2 cliques é para escrever toda a propriedade, não somente esse cara aqui, né? Porque aqui, olha lá. Então, olha só, ele conseguiu retornar para mim certinho, ó. Jonathan, 23 e 19 de junho de 96. Beleza? Que foi a data que eu informei aqui em cima. Então, notem que ele conseguiu obter, né, essa informação, o cliente inteiro. Eu não precisei ficar pegando campo por campo igual a gente fez aqui na tabela, né? Pra gente ter essa informação, né? Aqui, simplesmente, eu peguei o elemento que estava sendo clicado e transformei ele na classe que ele estava sendo acessado aqui, no caso estava sendo guardado aqui nessa list, tá? Claro que se eu colocar outra classe aqui que tentar dar um cache, ele pode dar um erro aqui, né? Porque vai ser outra classe e não é a classe que ele está realmente guardando lá, então pode gerar um erro, tá? Por exemplo, vou tentar agora transformar isso em fornecedor. Vamos ver o que vai acontecer. Né? O fornecedor teoricamente não é para aceitar. Isso daqui não existe, vai me dar um errinho. 23 de 11 de 2019. Olha lá. Deu um erro, né? Porque ele notou que a classe cliente não pôde ser feito o cache, né? Não pôde ser não foi transformada em fornecedor, tá? Então ele notou que aqui esse cara se trata de um cliente e não de um fornecedor. Beleza? Esse cara aqui eu acho muito útil mesmo. Quando você tem que, sei lá, você tem uma lista, poderia ser esse cara aqui representado em lista, por exemplo, não precisaríamos ter este cara aqui, o JTable, né? Já que aqui quando a gente clica, por mais que seja bem personalizável, né? E também tem as partes de ordenação aqui. A gente quando dá um clique aqui, por exemplo, se eu quisesse pegar esse cara aqui, Jonathan, e transformar ele em classe de novo, eu teria que pegar e fazer todo aquele trâmite que a gente fez aqui, né, ó, por exemplo, JTable click, né, ó, quando eu cliquei, então eu tive que pegar o nome, pegar o valor na primeiro local, né, na primeira coluna, depois a idade,
né, fazer todo o cast, pegar na segunda coluna, então, né, o index 1 e o terceiro no index 2, terceira coluna. E assim, então, eu poderia agora sim criar um cliente aqui, né, e o cliente, onde eu informar, então, todas as informações, né, ponto 7 idade, olha só, eu tenho que fazer isso, cliente, ponto 7 anive. Então, só aqui, então, depois de eu fazer todo esse trâmite aqui, eu ia ter o cliente nas minhas mãos depois de clicar na tabela, né? Então, agora sim, eu poderia fazer esse mesmo cara aqui, ó, dar um System Out Print Line, né, quando clicado na tabela, enquanto lá não, né? Olha só agora, deixa eu ver, opa, não tá indo, ali cliquei, beleza? Então, depois de clicado, olha só, nessa tabela, eu teria que ter todo aquele cast, né, pegar linha por linha, né, coluna por coluna, depois criar meu cliente e setar as configurações, né, desse cliente, e depois sim pegar e utilizar essa informação de algum jeito. Enquanto lá não, eu simplesmente disse que eu quero pegar aquele elemento naquela linha, né, e já tô com o cliente pronto em mãos e não precisei fazer mais nada, eu já saí usando. Beleza? Espero que tenham gostado da videoaula. Essa aula foi bem curtinha, né? Comparado com as outras, curta apelido, né? Já deu 16 minutos já. Mas enfim, espero que tenham gostado. Aproveitem bastante esse JList aí, esse list, né? É bem interessante de se usar e vai facilitar bastante a vida de vocês ter esse conhecimento a mais. Beleza? Qualquer dúvida, sugestões, né? Deixem nos comentários e até a próxima. Valeu!